Então, boa tarde, oitavo, tá? Já que a gente já tá na explicação aí da semana passada, vamos continuar a nossa aqui dessa semana. Já tá na plataforma o que vocês vão estudar na semana. Vão estudar sobre rol e intervalo de classe. Estão na página 165, 166. Eu vou trazer a ideia que sua apostila traz, tá? Eu nunca fujo muito da apostila porque tem 1000 coisas falando sobre isso, então vamos focar no que você tem de material. BPM. Aí na sua apostila deixa claro que é batimentos por minuto. O professor de educação física aleatoriamente chamou aluno por aluno e foi medindo o batimento por minuto de 30 alunos, tá? Então, no primeiro momento, ele fez isso aleatoriamente, ok? Após realizar as atividades físicas, tá bom? Aí ele botou no quadro, só que fez em ordem aleatória, não tá em ordem crescente nem decrescente, tá? Depois que ele anotou isso, para facilitar e para pegar os dados depois e formar em tabela, a gente deve colocar em ordem crescente. Nesse caso é interessante mesmo botar em ordem crescente. Ou, dependendo da situação, em ordem decrescente, tá? Mas nesse caso ele botou aí no quadro aí, ó. Observe que eu já montei em ordem crescente. 117, 118, 121, mas se você observar, a gente tem 5 linhas e 6 colunas, então 6 vezes 5, 30. Temos 30 números aí, independente se tem repetição, tá? Porque aí nesse caso aí, por exemplo, aconteceu aí, tá vendo? 3 alunos mediram 132 batimentos por minuto, tá? Então pode ter repetição, você tem que ter a população de pesquisa, que foi 30 alunos, tá bom? Então isso é o rol, tá? A partir do momento que você pega esses dados aleatórios e monta uma ordem crescente, isso aqui que você montou é chamado de rol, ok? Esse é o rol dos dados, você montou em ordem crescente. Então, o nome que a gente dá a essa ideia, a primeira ideia, né, de montar em ordem crescente, nesse caso crescente, é rol, tá? E aí, por que rol? Para poder ficar mais organizado, tá? Então é o nome que a gente... coloque em rol, ou seja, colocar organizado, seja em ordem crescente ou decrescente, tá? Por que que a gente... no entanto, aí ele bota lá no finalzinho da sua apostila, ele fala assim, ó, no entanto, como há poucos valores repetidos, ó, o 132 repetiu 3 vezes, o 135 só 2 vezes, então eu ia ter uma tabela de frequência enorme, só para ficar botando repetição, tá? Nesse caso foram 30 pessoas só, se fosse a escola toda. Então, a gente ia ficar repetindo muita linha para pouco valor. Então, se faz necessário diminuir a quantidade de linhas e agrupar esses dados em ordem e intervalo de classe, tá? Então, eu vou pegar essa ideia e vou colocar em intervalos para ficar uma tabela, geralmente com pouca linha, como mais ou menos 5 linhas, geralmente é 5, assim, para não passar muito. Ficar pouca linha e uma análise maior, tá? Porque ele pode estar trabalhando ali uma questão mesmo de tipo de alimentação com o aluno, tipo de atividades físicas que ele pode fazer. Tem aluno que, se o abatimento cardíaco ele ficar muito acelerado, tem que tomar um cuidado, que a gente tem hoje jovens com problemas cardíacos seríssimos, né? Então isso é bem interessante, tá? Para trabalhar. E aí a gente explica agora o que seria exatamente classe, colocar nesse intervalo de classe, tá? Então, cuidado agora em ter uma atenção legal para não se perder aí. O rol já está montado, que são todos os dados em ordem crescente, tá bom? Então, voltamos. Bora lá para cada ideia aí do amplitude total. O que seria amplitude total e amplitude cada intervalo? Cuidado, primeiro a gente vai analisar o total. Observe aí que eu peguei o maior número desse rol, que é 151, e vou fazer uma diferença com o menor número, tá? Eu vou fazer um desconto, uma diferença, tá?
Peguei emprestado, né? A gente já sabe. 11 tira 7. 11 tira... Peraí. 11 tira... Eu tava pensando em outra coisa que a mulher passou ali. 11 tira 7. A gente vai ter 4, ok? Aqui ficou valendo de 4, vou pegar emprestado. 14. 14. Ah, né? Desculpa aqui. 4 pode. 4 menos 1, 3 e aqui 0, ok? Deu 34. Desculpa aí minha distração, porque passou uma mulher ali, eu fiquei olhando. Então, a gente pega o maior valor e desconta do menor valor, tá? Isso é para achar sempre a amplitude total, que isso é importante. Para eu saber a amplitude de cada intervalo, de quanto até quanto, isso é importante. O que eu quero agora? Com 34, não divide assim, se eu dividir por 2, eu vou ter duas linhas, a ideia também não é essa. Eu tenho que ter uma tabela, no máximo 5 linhas. Então, não tem problema quando a gente arredonda isso um pouquinho para maior, porque se eu 34 dividido por 5, vai dar com vírgula. Então, eu posso vir na amplitude de cada intervalo, pegar 35 e dividir por 5, ok? Eu pego a amplitude total, que no caso eu aumentei só 1, isso não vai fazer tanta diferença na hora de montar o gráfico, mas esse 5 de baixo está ligado a quantas linhas que eu quero na minha tabela, tá? Eu quero 5 linhas, então 34 dividido por 5 ia dar com vírgula, como se você tivesse que pegar 4 mais um pouquinho da outra. Como isso não existe, você tem que pegar a outra completa. Então, 35 dividido por 5 vai dar 7. Então, eu vou ter que analisar de 7 em 7. Isso vai ser a amplitude de cada intervalo, tá? Como assim de 7 em 7? Ok? A amplitude de cada intervalo, como a gente definiu que é de 7 em 7, a gente vai começar do 117 e somar 7. Aí eu vou ver aonde vai parar o próximo, ok? Eu vou pegar esse 117 e somar 7. Eu sei mais ou menos aonde eu vou parar. Espera aí que eu vou mostrar bem claro isso na outra parte do quadro. Então, para construir o intervalo, no outro pontinho lá, eu vou começar sempre do menor valor, que foi 117. Aí, como a minha amplitude de cada intervalo é 7, o que vai acontecer? Eu vou ver até onde eu vou de intervalo a intervalo. Então, de 117 mais 7, a gente vai terminar aqui em 124. Então, na hora de escrever, eu vou ter meu intervalo começa em 17, então eu faço um tracinho assim para incluir o 117 até 124. Não inclui 124, ok? Agora, o que eu vou fazer? 124 mais 7. Vamos ver até onde vai parar. Vai parar até 131, ok? Aí eu faço a mesma coisa. Agora sim que eu incluo 124, com um tracinho nele, ele vai até perto de 131, mas não inclui 131. Aí eu vou continuar. 131 mais 7, vamos ver quanto é que dá. Ele vai dar 138. Então, o meu intervalo vai ser começando em 131, um pauzinho no 131, ele vai até próximo. Então, essa simbologia que inclui o 131, mas não pode incluir o 138. Tem que ir próximo a ele, ok? Tá faltando aí, vamos lá. 138 mais 7 ficou 145. Aí eu vou indicar, inclui o 138, ele vai até próximo 145, tá? E para finalizar, 145 mais 7. Tem que chegar até próximo, pode passar passar um pouquinho de 151, que é o último, tá? Isso vai dar 152. Aí na hora de anotar, né, o que a gente vai ter que anotar? Vai ter que ser 145, inclui ele,
Ó, inclui o 145, ele vai chegar até próximo de 152. Aí finalizou as minhas classes. E aí realmente eu tenho a quantidade de linhas que eu preciso, ó. Quer ver? Deixa eu botar aqui de vermelho, vai ficar mais prático, ó. Uma linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas, 5 linhas, ok? Aí eu já montei os meus intervalos que eu precisava, do que ficar escrevendo 1001 linhas, tá? E aí eu consigo montar uma tabela de frequência absoluta, frequência relativa absoluta, e todas em cima dessa questão de classe, tá? De intervalinhos. Então, como que eu vou montar agora a minha tabela completa? Então, vamos lá. Eu vou aproveitar bastante o quadro aqui, tá bom? Um minutinho. Deixa eu tentar montar ela para ficar bem prática aqui pra gente, tá? Voltando. Então, achei melhor a gente colocar a tabela toda aí, tá? Eu já tinha montado como que eu descobri cada classe, cada intervalinho. Ali o BPM é batimentos por minuto, tá? Então, eu tenho aqui de 117 até antes de 124. Quantas pessoas ficaram com batimento entre começando de 117 até perto de 124, né? A sua apostila traz 3 pessoas. Aí tem que olhar lá naquela tabelinha que você botou em sequência, o professor botou, colocar 3 pessoas estão entre 117 e 124. Depois agora eu incluo 124, conta de uma pessoa que está com 124 até próxima de 131. São 8. Isso é frequência, quantidade. Quantas pessoas estão começando de 131 e até próximo de 138? 9. Quantas pessoas estão começando de 138 e próximo de 145? 6. E começando em 45 e próximo de 152, a gente tem 4. Somando, a gente tem um total de 30, que tem que ser a quantidade das pessoas certinho, senão tem algum problema. A acumulada, a gente já falou, que é repetindo o primeiro número e somando 8, 9, 10, 11. 11 mais 9, 20. 20 mais 6, 26. 26 mais 4, 30. Aí já parou aqui, tá? Não preciso mexer mais, já cheguei onde eu queria. O que seria frequência relativa? Já ensinei o que seria frequência relativa, ok? A frequência relativa, ó, cuidado, deixa eu só até botar um pouquinho essa linha mais aqui. Pode acontecer, outra coisa importante é a gente fazer o seguinte, se você tiver os exercícios aí no caderno direitinho, o que acontece? Não precisa necessariamente ficar escrevendo frequência acumulada, frequência relativa. Essa simbologia o professor já consegue entender, ok? Frequência acumulada relativa. Frequência relativa. O que é frequência relativa? Eu vou pegar o total e dividir pela quantidade. 3 dividido por 30. O que der, eu multiplico por 100. Sempre assim, ó. 8 dividido por 30. O que der, eu multiplico por 100. Não é o acumulado, é a frequência normal. 9 dividido... Opa, esquisitinho aqui esse 9. 9 dividido por 30. O que der, multiplica por 100. 6 dividido por 30. O que der, multiplica por 100. E o último, 4 dividido por 30. O que der, multiplica por 100. Ok? Aí a gente vai adquirir aí as porcentagens que a gente precisa. A frequência relativa, a gente tem aí, deu ali 10%, tá bom? Aqui deu 10%. Aqui ficou próximo, ó, deu 26,6, isso aqui é infinito.
é uma dízima periódica, tá? 6, 6, 6, 6 infinito. É importante botar porque na hora da soma tem que bater 100%. 30, aqui deu 20% e o último deu 13,3333%, ok? E isso aqui dá um total de 100%, se você for ver aí na sua calculadora, tá bom? Agora, frequência acumulada relativa, a gente já falou, que é repetindo o primeiro, sempre porcentagem, porque veio da relativa, e vai somando 10 mais 26,6, a gente vai ter 36,6666%. 36,6 mais os 30, a gente vai ter 66,6666%. Mais os 20, 678, a gente tem 86,6666%. E aí na hora que você soma esse aqui com esse, vai bater 100%, ok? Aí fecha. É a mesma ideia anterior, só que agora não fala de quantidade, né? Especificamente. Fala em você trabalhar com classes, intervalos de classe. Por quê? Você diminui a sua tabela para ser analisada. Isso é muito importante, tá? Mas lembra, a gente faz a amplitude total, que é pegar o maior valor menos o menor. Aí eu acho um número. Esse número vai ter que ser dividido pela quantidade de linhas que eu quero. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu pegasse os 34 e dividisse por 5, ia dar com vírgula. É como se eu estivesse pegando 4 linhas e um pedacinho da outra. Aí não ia me interessar, então eu já peguei 5 logo. Aí para ficar uma conta mais exata, foi 35 dividido por 5, que deu 7. Aí eu iniciando, começo lá do primeiro valor mais 7. 117 mais 7 foi para 124. Aí eu nunca incluo esse último. Eu sempre vou repetindo ele no próximo, ó, ele vai ser incluído depois. Aqui eu não conto com as pessoas que têm batimento cardíaco de 124. Eu vou contar com elas só na outra linha. 124, aí depois. O 131 também não foi contado aqui, ó, na frequência 8. Não foi contada. Cuidado, que às vezes vocês podem achar que está errando. Ela vai ser contada na próxima linha, tá? Então, lembrando que essa simbologia é esse tracinho para o número é porque inclui esse e aqui não é porque não inclui esse. Se fosse incluir, ia ter um tracinho aqui também, tá? Então, essa é a ideia de intervalo de classe, tá bom? Vamos tentando fazer o exercício para ser corrigido aí nesse mês, para a gente estar voltando aí com tudo corrigido. Belezinha, galera? Então tá, gatíssimos. Bons estudos.